tudo novamente. A nossa equação do segundo grau, ela é expressa da seguinte maneira. X ao quadrado menos 6x mais 5. O que ele pede? Primeiro, identifique A, B, C e D. Quem é o nosso A? O nosso A. O nosso A, ele é sempre quem está junto ao x ao quadrado. Então, o nosso A é 1. O nosso B é sempre o número que está acompanhando o x. Então, menos 6. E o Y, o C é sempre quem está sozinho. Então, é o nosso 5. E o D, quem é o D? O D é o nosso delta, é o que a gente precisa descobrir. A fórmula, ele fala o seguinte. Delta é igual a menos B ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos colocar aqui, senão a gente apaga essa parábola aqui e a gente desenha ela ali. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado seria o menos 6. Menos 6 ao quadrado. Ele tem que levar o menos junto. Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. 6 elevado ao quadrado, ele é 36. Se a gente eleva a um número positivo, menos com menos é mais. Então vai ficar delta é igual a 36, positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Vezes 1 ainda continua sendo 20. Delta é igual a 16. Então já encontramos aqui quem é o nosso delta. O nosso delta é igual a 16. Acabou por aí? Não. A gente só resolveu o delta. Agora falta desenvolver o x, para a gente saber aonde vai interceptar a nossa parábola. Tá, agora a gente vai fazer o x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b. O nosso b é quem? É 6. Então vai ficar x é igual a menos 6. Mais ou menos raiz de delta. Então seria raiz de 16. Dividido por 2a. Que na verdade o a seria 1. Então vamos colocar aqui já o 1. Vamos passar para cá, para ter mais espaço. Aqui seria menos com menos, mais, então seria mais 6, mais ou menos, raiz de 16. Raiz de 16 é igual a 4. 4 vezes 4, 16. Então, mais ou menos 4 dividido por 2. Daqui vai sair o nosso x1 e x2. x1 vai ser 6 mais 4 dividido por 2.
E aqui vai 6 menos 4 dividido por 2. Seis mais 4, 10. 10 dividido por 2, 5. 6 menos 4, 2. Dividido por 2, 1. Então a gente já sabe, em nossa parábola, quais são os pontos que eu vou estar passando a parábola. Então é 1, esse é um ponto, e o outro ponto é o 5. Sabemos que a parábola tem esses dois pontos. Outro ponto que sabemos também. Sabemos que o x ao quadrado ele é positivo. Se ele é positivo, a nossa parábola ela é para cima. Se o nosso x fosse negativo, se o nosso x ao quadrado fosse negativo, a nossa parábola seria para baixo. Então, dado que sabemos que a parábola é para cima. O que não sabemos ainda? Não sabemos ainda a hora que a gente vai descer, o quanto a gente desce. Para isso, a gente vai resolver, já resolvemos esse também. Temos que realizar a conta. Vértice de x, que é o vértice. Vai ser aqui? Vai ser aqui? Vai ser aqui? Vou descer aqui embaixo, vou descer... Até onde eu vou descer? Então, eu vou ter que aplicar essa fórmula aqui, essas duas aqui, para estar encontrando. Tem a opção da gente fazer assim. Tem uma forma mais simplificada. Em vez de eu aplicar, vamos supor, vocês estão aí perto do Enem. Nossa, eu tenho que decorar mais essa fórmula para estar fazendo o Enem? Essa é a fórmula padrão. Mas sempre tem aquele macete que eu vou estar passando para vocês para melhorar, para não precisar decorar essa fórmula quando já tem que decorar essa fórmula aqui. Em vez de vocês pegar menos b, que seria menos 6, mas daí fica mais 6 por causa do menos da fórmula, 6 dividido por 2 vezes a. 2 vezes a é 2, então ficaria b dividido por, que é 6 dividido por 2, que daria 3. Em vez de vocês fazerem isso, o que vocês podem fazer? Forma simplificada. A média de x1 e x2. Vocês viram da professora Gabi sobre média. O que média é? Vou colocar aqui, ó. x1 mais x2 dividido por 2. E a média? 5 mais 1 dividido por 2. 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, em vez de vocês decorarem essa fórmula, vocês podem achar a média do resultado de x1 e x2. Descobrimos que é 3. O que significa? Sabemos que ele é esse ponto aqui. Agora precisamos saber o quanto ele vai descer. Nós sabemos que alguma coisa, o meio a gente já sabe. Tranquilo para vocês até agora? Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Tranquilo? Eu sei que está muito desenhado assim, mas deu para compreender? Deu. Ótimo. Eu vou me organizar mais para ficar mais estruturado, porque eu não queria pagar a parábola que a gente já desenhou, tá? Então, ó, esse daqui a gente já fez, ignoramos. O próximo, o vértice de y, que é aonde a gente vai estar interceptando. Delta dividido por 4a. O delta é 16, então é 16 dividido por 4a. O a é 1, então é 16 dividido por 4. 16 dividido por 4, ele vai dar quanto? 4. Então, ele vai descer aqui. Como o nosso
ele vai dar 4. Então a gente vai descer no 4. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa parábola é para baixo, então a gente vai descer até o 4. Podemos fazer dessa forma, aplicando a fórmula. Ah, Flávio, mas eu não lembro como faz essa fórmula, mais uma forma para decorar. Tem um macete? Tem. Depois que você descobriu a média, você fez o x1, você vem aqui e substitui na fórmula para encontrar o b. A vértice de y. Aqui ficaria o x, 3. Então, 3 vezes 3, 9. 3 ao quadrado. Menos 6 vezes 3, mais 5. Aqui vamos apagar, ele vai virar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6 é igual. Isso. 18 mais 5. Quanto que é 18 menos, né, que seria esse positivo? Vai dar um número negativo. 18 menos 9 menos 5. Menos 4? Exatamente. Que é menos 4. Então podemos tanto decorar essa fórmula para encontrar aonde vai estar tocando o vértice, ou a gente pode substituir o que a gente encontrou de x, a gente substitui na fórmula e encontra ele. É o jeito de vocês não precisarem decorar fórmulas, somente macetes. Então, o desenho da nossa parábola ela está pronto. Mas ainda temos mais um dado. A gente pulou um dos dados. As orientações falam, primeiro... Ó, a orientação fala, primeiro, identifique A, B, C e D. Ok, A, B, C e D. Tá feito, cumprido. Segundo, realize o delta. Delta, ok. Delta é igual a 16. Ok, feito também. Desvende x1 e x2. x1 e x2. Ok. Próximo. Descubra onde se intercepta o eixo vertical. É onde toca o C. O que significa? O que é esse negócio de onde toca o C? Temos A, o B e o C, certo? O C ele é igual a 5. Embora tá meio torto aqui, mas é 5. Eu vou colocar aqui, ó. 5. Por quê? Vocês estão vendo que tem quase um desenho de uma parábola? Da onde vem o meu traço? Ele vem aqui, ele vem aqui. Da onde que ele vem? Ele vem daqui. E sobe. Então esse é o nosso próximo passo. Encontrar, a gente acabou de descobrir que é onde intercepta o eixo vertical. Detectar o vértice da parábola. A gente já fez isso. E desenhar a parábola. É o que falta para a gente terminar o exercício. O desenho. Como que vai ser o desenho da parábola? Primeiro, eu dou um tracinho para cá, um tracinho para cá. Porque a nossa parábola ela não é reta. Ela é curva. E daqui eu vou fazer a subida para cá. E a subida para cá. E aqui eu faço a linha reta. Aqui na qual ainda ficou meio torta. E ele sobe para cá. Tranquilo? Sim. Aí no caso, se o nosso x fosse negativo, o que ia acontecer? Se ele fosse negativo, a nossa parábola seria para baixo. Se caso aqui no x1 e x2, um dos dois for zero, significa que vai ter uma parábola assim, ó.
ela vai descer, ela vai tocar e vai subir. Ela não vai ter dois pontos. Se for negativo, por exemplo, vamos supor que aqui seria o nosso ponto de intercepção. Vamos supor que seria menos 3 e 3 e 2. Temos um ponto, um x1 negativo e um x2 positivo. Se o x1 for positivo e o x2 for positivo, a nossa parábola ela vai estar tanto deste lado aqui, negativo, como desse lado aqui, positivo. Então ela vai estar tanto positivo como negativo. Tanto para cima como para baixo. Vamos supor que o ponto de intercepção está aqui, ela vai ficar para baixo. Tranquilo para vocês? Alguma dúvida? Quando o delta for negativo, o que acontece com a parábola? Então, quando o delta é negativo, a gente na equação do segundo grau não tem solução. Na equação do segundo grau, a gente pararia a questão aqui. Para aqui, ó, não faço nem x1 nem x2. Sim. Agora, com os números complexos, a nossa parábola ela não vai ter pontos. Não assim, ó, visíveis. Ela vai ser aqui, ó. Vai ser uma parábola jogada no meio, sem tocar o eixo x nem o eixo y. Para fazer um desenho no espaço. Que daí a gente vai estudar um pouco de números. Esse daqui, ele para de ser o y e vai começar a ser chamado de números imaginários. E esse daqui, em vez de chamar de x, ele vai ser os números reais. Então ele vai ter, no desenho da parábola, ou qualquer desenho que for feito, ele vai ser no espaço, porque ele vai estar envolvendo números reais com números imaginários. Aí pode fazer o x vértice e y vértice? Aí no caso não tem como fazer esse x vértice e y vértice, porque na verdade ele vai ser uma parábola que não tem uma descida após. Ela não vai, em nenhum momento, ela vai bater nessa daqui, nem nessa daqui. Nem para baixo, nem para cima. Teve um exercício que deu negativo. Isso. Como a gente está fazendo a equação do segundo grau, você vai colocar lá números não pertencem aos reais. Porque para a equação do segundo grau não tem solução. Então você vai parar aqui, menos 16, que eu acho que é o caso. Menos 16. Coloca menos 16, você vai colocar número não pertence, que é o E cortado, aos números dos reais. Ele pertence ao número dos imaginários. Aí na aula que vem a gente vai estar resolvendo exatamente esse exercício, como a gente vai estar montando ele. Certo? Vocês conseguiram compreender agora como que faz uma montagem de uma parábola com os dados da equação do segundo grau? Eu consegui. É que geralmente a gente acaba até esquecendo como faz, ou às vezes nem é tão mostrado. Mas o que acontece nos vestibulares, no Enem? Eles faz o desenho e faz que você... Qual que é o x1, qual que é o x2, qual que é o... Eles falam para você detectar. Então se você não sabe chegar a fazer uma parábola, você vai detectar quais são os pontos. Sim. Então isso acaba prejudicando na hora. Deixa eu ver se não tem mais nada. Você tem mais alguma pergunta para estar agregando? Não, acho que não. Esse exercício que eu realizei com vocês, ele tem exatamente no material que eu passei para vocês. Então lá tem o primeiro passo, o segundo passo, o delta, x1, x2, vértice de x, vértice de y, o desenho da parábola certinho, não essa imagem que eu coloquei que ficou meio torta ainda.
mas ele tem exatamente como tem que ficar a parábola. E também exemplos de parábolas. Para cima, para baixo, quando é positiva e negativa. E 4 exercícios para vocês estarem exercitando. E vocês podem mandar pelo Drive, preferência pelo Drive, né? Porque daí acho que é o ambiente mais comum para vocês no momento. Eu não sei se você... Oi, pode falar. E, por exemplo, deu duas raízes iguais quando delta é igual a zero. Isso, quando o delta dá igual a zero, o que vai acontecer? Você vai bater na mesma parábola. Você vai bater aqui. Deu 3, x1 e x2 deu 3. Você vai bater no 3 e vai voltar. Ah, tá. Caso você, o seu x deu 0 e 2, 0 é um número. Então, um ponto é o 0 e um ponto é o 3. Ou um ponto é o 2. Então, você vai descer no 0 e subir no 2. Eu acho que eu tinha até falado errado pra vocês, quando der 0, né? Na verdade, quando o delta der 0, você pode ver que os números vão ser iguais. Números sendo iguais, você vai bater na parábola, bateu, subiu. Ou bateu e desceu. Isso vai depender do sinal que está, no seu x ao quadrado. Certo. Essa dica também é muito importante quando em vestibulares, para identificar onde está a parábola, o desenho da parábola correto. Beleza?